Eu quero trazer uma palavra e estou intitulando ela como Conhecendo a Vontade de Deus. Para aqueles que sempre gostam de anotar, e é muito bom que você também anote. Caso você não esteja anotando, durante a semana nós postamos essa palavra no site, reviverfloripa.com.br. E você pode acessar, ouvir novamente, tá bom? Conhecendo a vontade de Deus. Jesus fez uma oração, e que todo mundo sabe, todo time de futebol sabe, todo mundo sabe, a oração do Pai Nosso, né? E muitas vezes a gente ora e vê os outros orando, e sem muito entendimento, e nós precisamos entender o que é isso, conhecendo a vontade de Deus. E a oração de Jesus, quem lembra sabe muito bem que ele pediu assim: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Correto? Está certinho? É isso mesmo? E quando ele falou isso, ele desejava de fato nos ensinar algo. Só que a gente tem que entender que ele fez essa oração antes da cruz. E antes da cruz, o reino de fato não tinha sido estabelecido. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver duas expressões a nível de reino de Deus. Existe o reino de Deus que vai ser implantado por Cristo nessa terra, por 1000 anos. Mas existe um reino, e esse era o reino que Jesus estava orando, que de fato pudesse ser manifestado em vida, antes do cumprimento deste milênio, onde Cristo estará reinando na terra. Então, o reino de Deus e sua vontade estão ligadas, você não pode tirar um do outro. Se você quer entender a vontade de Deus, você precisa entender o reino de Deus. Se você quer entender o reino de Deus, você precisa entender a vontade de Deus. Então eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 7, versículo 21, e vamos passear bastante pela palavra hoje. Mateus 7, 21 está dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, ou seja, para a gente entrar no reino, tem uma coisa que nós precisamos fazer, qual é? A vontade de Deus. Então, sobre o reino, Jesus está dizendo várias coisas, e se a gente estudar e tiver um pouco mais de calma e tempo, e eu creio que se você quiser aprender, você vai entendendo isso mais com o tempo. E Jesus disse algumas coisas sobre o reino, lá em Mateus 10, 7, não precisa abrir, se quiser colocar aí no telão pode. Jesus disse em Mateus 10, 7, que o reino dos céus está próximo. E ele mandou os discípulos ir, olha, vão e preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Jesus não está falando do reino milenar. Jesus está falando de outra coisa, de outro reino. Em Mateus 12, 28, Jesus fala, olha, para os fariseus, se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, ele fala algo surpreendente. Olha o que ele diz aí. Então, o quê? Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Chegou. E muitas vezes nós estamos orando a oração do Pai Nosso, vem o teu reino, e Jesus falou, já chegou. Estamos orando, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino já chegou. Isso Jesus está falando. Lucas 22, 29, Jesus vai continuar dizendo a respeito do reino. E ele fala assim aos discípulos, Lucas 22, 29. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai
o designou a mim. Jesus deu o reino aos discípulos, deu o reino para nós. Lucas 17, 20 e 21. Está dizendo assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, aí sim, esse reino é o reino implantado, o reino político, o reino onde Cristo viria a reinar. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Jesus está falando agora de outro reino. Os fariseus estavam falando de um reino, e Jesus está falando de outro reino agora. O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Veja o que Jesus fala: porque o reino de Deus está entre vós. Correto? Está isso na sua Bíblia? O reino de Deus está entre vós. Olha que coisa preciosa. Ele fala, o reino de Deus está entre. Por que o reino de Deus está entre aqui em Lucas 17? Porque o reino de Deus era o próprio Filho de Deus. Então agora Jesus começa a ensinar os seus discípulos: ore para que o reino de Deus venha e que a vontade dele prevaleça. E aí Jesus vai ensinando e caminhando com os discípulos numa revelação maior. E aí ele começa a dizer: olha, se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Antes ele começou a dizer: olha, se arrependam porque o reino de Deus está próximo. E arrependimento, como eu tenho dito, não é apenas choro e bater no peito e lágrimas. Choro arrependimento é mudança de mentalidade. É mudança de 180 graus. Eu estou indo para a direita, eu volto para a esquerda. Estou indo para a esquerda, volto para a direita. Jesus veio para trazer essa verdade que as pessoas esperavam algo visível e ele estava ensinando que não é visível primeiro. Primeiro é invisível. Primeiro é algo que é pelo Espírito. E aí ele começa a dizer: olha, o reino de Deus está entre vocês. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Baseado nisso, o reino de Deus já veio? O reino de Deus já veio? E por que oramos: vem o teu reino, Senhor? Porque não entendemos. Porque o reino de Deus já veio. Sim, claro. Se você ora, vem o teu reino, pensando no reino milenar, tudo bem. Mas Jesus estava orando a oração do Pai Nosso, querendo começar uma explicação aos discípulos a respeito do reino que ele portava e ele trazia. Então, o apóstolo Paulo vai complementando isso por uma revelação do Espírito, e ele vai falando: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E nós somos agora participantes de um reino da luz. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, 12 e 13. Veja o que nós já temos, irmãos. Veja o que nós já temos. Veja o que fazemos parte. Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Veja, o Pai te fez digno de participar da herança dos santos no reino da luz. O reino já está, o reino já chegou. Precisamos agora não pedir mais que o reino venha. Precisamos pedir sabedoria. Precisamos pedir entendimento para usufruir da herança que nós temos como participantes de um reino presente pelo Espírito. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Colossenses 1,13. E nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado. Veja, o Filho está com...
F maiúsculo. Filho amado com F maiúsculo quer dizer Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Rei. Entramos num reino por conta desse Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Preste atenção numa coisa, meu irmão, minha irmã. João capítulo 3 vai falar isso. Você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Veja, Jesus está falando o tempo todo o contrário do que o povo queria. E muitas vezes nós ficamos com a cabeça assim rodando, dizendo, quando que a situação vai mudar? Quando que a situação vai mudar? Quando que a situação vai mudar? Quando que nós vamos ver Deus agindo? Quando que nós vamos ver isso mudando? E parece que nunca acaba, nunca acaba. Era o pensamento do povo da época. O povo da época não aguentava mais Roma. Os judeus queriam o reino implantado. Os judeus queriam a solução dos problemas. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, queremos a solução dos nossos problemas, quando a gente nem imagina, sabe o quê? Que a solução dos nossos problemas já está dentro de nós. Porque somos parte de um reino. Porque se esperamos um reino externo, estamos esperando o que Deus não quer nos dar agora. Você consegue imaginar isso? Mas como, pastor? Isso se dá quanto mais você cresce em entendimento, mais você cresce em maturidade. Porque, veja, Colossenses 1,13 fala de herança. Herança é desfrutada quando vou entendendo o que tenho, o que posso, aonde posso gastar. Isso é herança. Então, já faço parte de um reino. Faço parte de um reino da luz. Vamos para 1 Tessalonicenses, aí um pouquinho mais para frente. 2,12. Veja que o Senhor nos chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2,12 está dizendo assim, pois vocês sabem que tratamos cada um como pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Você não precisa mais orar, vem o teu reino. Se você nasceu de novo, você já faz parte dele. Você já entrou no reino. Que coisa linda. Eu e você, que nascemos de novo, fazemos parte de um reino. O problema é que desfrutamos pouco do reino. O problema é que fazemos parte de algo tão maravilhoso e muitas vezes ficamos com os nossos olhos um pouco nublados, um pouco embaçados, para não entender exatamente aonde o Senhor nos colocou e o que nós temos nesse reino que Ele chama um reino glorioso, um reino de glória. E esse reino também é inabalável. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Veja que coisa maravilhosa isso, irmãos. As palavras ainda uma vez indicam, versículo 27, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O que não pode ser abalado, ele responde no 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, recebemos um reino que não se abala. Então esta é uma realidade que o Senhor nos coloca. Para desfrutarmos de algo inabalável, eu preciso entender os princípios que movem esse reino
E como eu já tenho falado algumas vezes aqui, a respeito desse espírito de fé, de nos movermos pela vontade de Deus, de ver Deus trabalhando através de mim, de você, por uma palavra expressada do próprio verbo de Deus, isso é trazer à tona o que é inabalável. Porque minhas e suas emoções são abaladas facilmente. Qualquer notícia ruim, qualquer notícia que desagrada, a gente já fecha os olhos, a gente já chora, a gente já sente, a gente já entra em depressão, ou a gente já perde, ou a gente já fica triste, a gente se abala facilmente. Mas existe um reino que é inabalável. E se eu e você somos participantes desse reino, nós precisamos descobrir aonde precisamos estar, o que precisamos crer, o que precisamos falar, aonde estar posicionados para que esse reino inabalável vá nos conduzindo, irmãos. Uma rocha que não se abala. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, quando a palavra diz que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, Ele não veio me buscar e te buscar. O Senhor não está falando que veio buscar os que se haviam perdido. Ele veio buscar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? A possibilidade de o homem estar reconciliado com Deus. A possibilidade de haver um reino que governasse. Porque o primeiro Adão deu de graça. O segundo Adão trouxe reconciliação. Por um entrou o pecado, por um a vida superabundou. E se você entende um pouquinho sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, você pode perceber que o segundo Adão, Cristo, veio para buscar o que se havia perdido. Afastamento de Deus por conta do pecado. Não era o homem que ele estava procurando. É claro que o homem é beneficiado por conta disso. Mas ele estava desejando, era trazer o reino. Por isso ele começou a ensinar os discípulos. Comecem a pedir para que venha o reino de Deus. Jesus está preparando, Jesus está ensinando os discípulos. E até hoje a gente vê, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino já veio e a vontade de Deus já pode ser feita. O que nós precisamos é, Senhor, me ajuda a te obedecer mais. Porque o que nos falta não é o reino. O que nos falta é obediência aos princípios do reino. O que nos falta é conhecimento a respeito dos estatutos do reino. O que nos falta é entendimento do que governa o reino. É isso que nos falta. Mas se você quiser continuar orando, venha a nós o teu reino, pode continuar. Mas o reino já veio, já mostrei para você. Que a nossa oração vá avançando. Que a nossa oração não fique como uma reza. Que a nossa oração vá avançando segundo a revelação que o Senhor foi dando. Veja, se você vai nos evangelhos, ele vai ensinando progressivamente a respeito do reino. E aí, quando ele ressuscita, quando Cristo ressuscitou dos mortos, o que é que ele falou 40 dias com os discípulos? Sobre o reino de Deus. Passou 40 dias, vai lá em Atos, você vai ver isso. Jesus, Cristo ressuscitado agora num corpo de glória, começou a falar a respeito do reino. E aí no final, os discípulos perguntam, é agora que você vai trazer o reino a Israel? Não entenderam nada. Jesus falando de um reino, e eles pensando no outro reino. Jesus falando de um reino e eles pensando no outro reino. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Deus já resolveu os nossos problemas. A gente quer que Deus resolva o nosso casamento, a gente quer que Deus resolva o filho, o pai, a mãe, a gente quer que Deus resolva o trabalho, o emprego, quer que Deus resolva a depressão, quer que Deus resolva a enfermidade. A gente vem muitas vezes na igreja para receber uma palavra, para ver se Deus vai resolver algo. Você vir é muito importante, você estar aqui é muito importante, porque aqui você é aperfeiçoado, você é treinado. Mas
nós precisamos entender que Deus já deu, já resolveu. Nós precisamos agora buscar, Senhor, ajuda-me a desfrutar disso que o Senhor já me deu. Ajuda-me a entender o lugar de descanso, que não é ausência de problema. Ajuda-me a entender, Senhor, como lidar com essa situação, com aquela outra. Como liberar uma palavra de fé no meio desse problema. Como, Senhor, o teu reino funciona. Como os princípios do teu reino funcionam. É isso que nós precisamos descobrir. E que a cada dia mais eu e você possamos avançar nessa questão de entender como o reino funciona. Porque se eu e você nascemos de novo, estamos agora num reino inabalável. E esse reino inabalável, ele pode ser expressado através da sua vida. E por mais que você passe por situações difíceis, você permanece inabalável. Porque você não confia em algo do homem, você confia em algo que Deus mesmo estabeleceu. E aí a sua fé não está em coisas criadas, que podem ser abaladas. Sua fé está em algo que não pode ser abalado, que é a palavra de Deus. Compreende isso, irmãos? Porque nós vamos passar problemas, queridos, o tempo todo. Essa semana uns passam problema, aí resolve. Outra semana é um outro grupo. A ala B passa problema, a ala A está livre, está tranquila, está alegre. Aí semana que vem a ala A, e aí a ala B está com problema. O casamento de um é restaurado, o casamento de outro está com problema. O filho de um está bem, o filho de outro está mal. E como é que nós vamos fazer com tudo isso? Nós vamos ficar sendo levados pelos problemas? Vamos ficar sendo levados pelas situações difíceis? E sendo dominados por essa maré que parece que nunca acaba? Meu Deus, quando que isso vai acabar? Irmãos, Deus já fez acabar. Deus já nos deu o reino. Deus já nos deu algo inabalável. Precisamos aprender a fincar o pé. E aprender a viver em obediência a esse reino. Que existe um rei que governa. Compreende isso, irmãos? E o reino de Deus não é algo secularizado, que você desfruta aqui na reunião de 19h30 a 21h30 aqui na Reviver. Não, não, não. O reino de Deus, ele está aonde você está. Lá no seu trabalho está difícil? Comece a clamar a Deus e comece a buscar entendimento como o reino de Deus vai ser expressado através de você no seu trabalho. No seu casamento está difícil? Comece você e sua esposa, você e seu marido, comece a clamar a Deus como o reino de Deus vai ser expressado no seu casamento. Irmãos, nós temos essa bênção. Isso é ser abençoado. Ser participante de um reino que não se abala. Então, como eu já te disse, a entrada do reino é nascer de novo. Quem pode desfrutar do reino? Quem nasceu de novo. Por isso Jesus fala, eu sou a porta. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho. Entra por mim e você achará pastagem. Jesus está falando para pessoas que conheciam a respeito da criação de ovelhas, de gado. Jesus usa as coisas naturais para explicar as espirituais, irmãos. Então, o reino de Deus agora em nós, irmãos, e o Espírito de Deus trazendo esta realidade em nós, que nós podemos ver expressada essa vontade de Deus. Por isso o tema da palavra, conhecendo a vontade de Deus. Mas eu não posso falar da vontade de Deus sem dar uma pincelada sobre o reino de Deus. Vai comigo em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, para você ver como que o reino entra em ação. Veja lá, Filipenses 2, 13. Veja, ele aí no 12, o 12 é muito lindo também, vamos o 12. Assim, meus amados, como sempre vocês o quê? Obedeceram. Veja, essa é uma chave. Se eu não obedeço, você não obedece, nós não acessamos o poder desse reino. Porque o reino é para os obedientes. Não apenas na minha presença, continua o texto, porém muito mais agora na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Veja, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sabe o que isso significa? Reino de Deus chegado.
Vontade de Deus podendo ser feita, significa o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou na terra há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo morreu, ressuscitou. E Ele estabeleceu o reino, liberou o teu espírito, liberou o espírito dele. E agora nós podemos ver Deus fazendo em nós a vontade dele. Não é isso que Jesus orou? E nos ensinou a orar, nos ensinou os discípulos a orarem. Pai nosso que estás no céu, Deus, venha a nós o teu reino. Para que o reino tem que vir? Para que a tua vontade seja feita na terra, assim como a tua vontade é feita no céu. Porque a vontade que é feita no céu é a vontade de Deus. Mas na terra existe duas vontades, a minha e a de Deus. E o reino de Deus, ele é poderoso quando eu e você rendemos nossa vontade, para que a vontade de Deus vai sendo feita. Por isso, o apóstolo Paulo fala, ponham em ação essa salvação, com temor e tremor, ou seja, obediente, reverente, entendendo que nós temos algo precioso, o reino inabalável, e Deus vai começar a operar através de cada um de nós a vontade dele. Deus faz com que a gente queira a vontade dele, e depois que a gente quer, ele mesmo efetua a vontade dele em nós. O reino de Deus chegou. Que coisa maravilhosa. Filipenses 2,13, o reino de Deus é chegado. E o apóstolo Paulo vai tendo essa revelação. Então, qual que é a importância de conhecer a vontade de Deus? Vamos aí um pouquinho para frente, Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo vai demonstrando que reino e vontade de Deus estão ligados. Você quer usufruir do reino, você precisa conhecer a vontade de Deus. Quer fazer a vontade de Deus, você precisa entender e se apossar desse reino que você já faz parte. Colossenses 1,9 está dizendo assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Olha, se você quer uma oração para você orar, anota isso aí, ó, não é mais a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Peça isso aí, ó, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque o reino já está. E isso para que vocês vivam, olha, de maneira digna do Senhor. E que mais? E em tudo possam agradá-lo. Quem? Deus, o Pai. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Irmãos, essas palavras são muito bonitas, mas não pode estar apenas na Bíblia. Isso tem que estar dentro de nós, fluindo, manifestando. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Já lemos. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, reino das trevas, não é que você estava comendo o pão que o diabo amassou apenas, não. Não é que o diabo, o chifrudo, estava lá segurando você na corrente dele. Existe uma opressão das trevas, claro, porque ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, mas domínio das trevas é uma mentalidade que não se rende à mentalidade da luz. Por isso mesmo dentro dos salões evangélicos existem muitos ainda que estão em trevas, que não se rendem à vontade da luz. Compreende isso? E aí ele vai falando, olha, temos que tirar, temos que ver sacado de nós, temos que ver livres de toda mentalidade de trevas, toda a mentalidade que não vai de acordo com a mentalidade do rei. Compreende isso? E em nós, irmãos, tem muita coisa que tem que ser tirado de trevas. Trevas não significa apenas demônios. Trevas não significa apenas mundo. Trevas tem a ver com uma mentalidade que não se submete à mentalidade do rei do reino, que é Cristo.
Por isso, ele está falando aqui, olha, vamos entender isso, que temos uma redenção, o perdão dos pecados, para estarmos usufruindo a respeito de um reino de amor, que Deus ele não subjuga, Deus ele não põe o pé no pescoço, Deus não faz nada goela abaixo, Deus ele quer que você se renda à vontade do Filho dele. Porque quando rendemos à vontade do Filho dele, aí podemos ver o reino de Deus sendo expressado. Vamos usufruir do reino. Estão compreendendo, irmãos? E que possa cair por terra todas as trevas. Todas as trevas. Tudo que está obscuro, tudo que está nebuloso, tudo que está em desordem. Nós temos falado muito disso aqui. Porque aonde tem luz, irmãos, as coisas entram em ordem. Só tem desordem onde tem trevas, não é mesmo? Um quarto escuro, muitas vezes não sabemos onde estão as coisas. Mas quando ligamos a luz, vemos a desordem e começamos a organizar as coisas. Primeiro lugar, primeira coisa que você precisa fazer para organizar alguma coisa é trazer luz. Por isso o reino de Deus é reino de luz. Então, compreender a vontade de Deus tem uma importância. Porque aí, se você for estudar na sua casa com mais calma, Colossenses 1, 9 a 14, você vai ver que quando entendo e quando conheço a vontade de Deus, eu começo a viver de maneira digna do Senhor. Eu começo a agradá-lo em todas as coisas. Eu começo a frutificar em toda boa obra. Eu começo a crescer no conhecimento de Deus. Eu começo a ser fortalecido com o poder de Deus. E eu começo a ter perseverança e paciência com alegria. Veja a importância de conhecermos a vontade de Deus. Efésios 5, de 15 a 17, está dizendo assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Trevas, muitas trevas. Portanto, não sejam insensatos, mas, olha o conselho, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos passar a nossa vida quase que inteira querendo compreender a vontade do próximo. E muitas vezes somos decepcionados com o próximo. O próximo? Qual é o seu próximo? Seu marido, sua esposa, seu amigo, sua amiga, seu colega de trabalho? Qual é o seu próximo? Muitas vezes ficamos decepcionados porque queremos compreender. Aquela postagem no Facebook, não compreendo isso que ele postou, será que foi para mim? Será que foi uma indireta? E a semana toda você está buscando compreender a vontade do homem. Veja como que nós estamos cheios de trevas. Dando mais importância ao que se posta no Facebook do que procurar conhecer a vontade de Deus. É por isso que não somos fortalecidos, é por isso que ficamos, a maioria das vezes, fracos. Não conhecemos a vontade de Deus, não usufruímos do reino de Deus. Sim ou não? Então, viver de maneira insensata é viver não procurando compreender a vontade de Deus. E Deus é eterno, irmãos. A vontade de Deus se renova todos os dias. Se torna mais clara, mais exata. Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Começa a colocar no papel. Qual é a vontade de Deus para o seu casamento? Começa a botar no papel. Qual é a vontade de Deus para mim, marido? E começa a colocar no papel. Qual é a vontade de Deus para mim, esposa? Começa a botar no papel. Qual é a vontade de Deus para mim como pai, como mãe? Qual é a vontade de Deus para mim como filho, como filha? E vai buscando compreender isso. E vai fazendo sua mente trabalhar a respeito de como você vai compreender mais a respeito da vontade de Deus. Irmãos, é um lugar que a gente entra, é um âmbito que a gente entra. Não é um passe de mágica, não é uma imposição de mãos, uma oração que as coisas vão mudar.
A oração é bom, resolve, nós estamos orando e perseveramos em oração, mas muitas vezes nos falta render de acordo com os ensinos e os mandamentos do rei deste reino. Porque é como se a gente estivesse participando de uma grande festa e a gente ficasse do ladinho chorando. E alguém chegasse para nós: por que você está chorando? Eu queria ser tão feliz, eu queria tantas coisas acontecendo, mas eu não estou vendo. Mas você está na festa. Não, eu não estou não, está tão difícil e tal. E muitas vezes a gente participa de uma festa que é o reino de Deus implantado em nós, em nosso espírito, e muitas vezes ficamos aí murmurando, ficamos no cantinho. Compreende isso, irmãos? Com a mentalidade de alguém que não tem. Uma mentalidade de alguém que tem um complexo de inferioridade. Uma mentalidade de alguém que parece que não chegou. Irmão, se você nasceu de novo, você já entrou. Agora, usufruir é sua responsabilidade. Então, existem duas ordens claras a respeito da vontade de Deus. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Isso para nossa vida cotidiana. Mas não vou poder entrar aqui para exemplificar a vontade de Deus para você marido, você esposa, você pai, você mãe, você filho, você empregado, você patrão. Isso é responsabilidade sua, procurar compreender isso, para que você tenha todos aqueles benefícios. 1 Tessalonicenses 4:3. Veja, está explícito, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Eu nunca vi um mundo tão imoral quanto esse que nós vivemos. E você sabe muito bem disso. Vai se vender um chinelo, tem que botar uma mulher pelada ou quase pelada, né? Vai se vender cerveja, tem que botar uma mulher quase pelada. Então, ou seja, anúncios a respeito de imoralidade sexual estão transbordando trevas. A vontade de Deus é que vocês se santifiquem. Nós não podemos santificar através de nós, irmãos. Quem nos santifica é o Rei. Quando estamos entendendo o poder desse Rei através de nós. Porque se Cristo é o Rei e nós estamos no reino, nós precisamos aprender a usufruir da santidade que Ele nos deu. Então, santidade vem depois da obediência. Ninguém desfruta santidade sem obediência. Não quer obedecer, não tem condição de experimentar a santidade. 1 Tessalonicenses 5,18 está falando, de novo, explicitamente a respeito da vontade de Deus. Veja, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando você começa a dar graças a Deus por todas as coisas, a Deus, o que você acha que começa a fluir da sua vida? Graça. Está precisando de graça? Está difícil alguma situação? Começa a dar graça. Graças a Deus. Graças a Deus. Começa a ser participante do reino da luz, dando graças. Dando graças. Sabe o que vai vir? Graça. Agora, quando vem um problema e você começa a murmurar, sabe o que vem? Desgraça. Sim, porque a murmuração é uma desgraça. O que a murmuração acrescenta? Fala para mim. O que a reclamação acrescenta? A reclamação e a murmuração gera mais ódio, insatisfação. Eu fico imaginando a gente dirigindo o nosso carro e Cristo do nosso lado. E a gente está dirigindo e Cristo do nosso lado. Aí a gente está pensando naquele problema. O que Cristo falaria para nós? Começa a dar graças. Ah, não, Cristo, cala sua boca. Você não está entendendo o que eu estou passando. É mais ou menos isso que a gente faz. Porque nós não damos ouvido à voz do Espírito. Quando é para dar graças, nós estamos reclamando. Não é a vontade de Deus. Não, esse reino não vai ser experimentado e desfrutado.
Porque se nós estamos num reino inabalável, irmãos, nós precisamos experimentar fortaleza. Compreende isso? Então eu quero te orientar numa oração. Colossenses capítulo 4, versículo 12, além dessas que estou falando. Colossenses 4, 12. Se você quer ficar firme em alguma coisa, essa alguma coisa se chama vontade de Deus. Se você está orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai, se você está orando por aquele irmão, aquela irmã, que já não aparece aqui há muito tempo, que está amando mais o mundo, que está cheio de trevas, ore isso aí, ó. Colossenses 4,12. Epáfras, que é um servo de vocês e de Cristo Jesus, envia saudações. Veja a oração de um verdadeiro colaborador de Cristo. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas, o quê? Maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Firmes aonde? Em toda a vontade de Deus. Muita gente fala, você está firme? Estou. Como o quê? Igual prego no angu. Igual prego na margarina. Estou firme. Quando você falar que está firme, você tem que primeiro compreender duas coisas. O que é estar firme e em que está firme. Não falta uma reunião. Isso não quer dizer que você está firme. Porque não está mandando você não faltar nenhuma reunião. Apesar que a reunião te confirma na vontade de Deus. Mas está querendo te demonstrar que a firmeza é na vontade de Deus. Por que a firmeza é na vontade de Deus? Porque a vontade de Deus está num reino que é inabalável. A vontade de Deus não pode ser mudada. A vontade de Deus é poderosa. A vontade de Deus faz que da morte seja trazido vida. A vontade de Deus é que ressuscita. A vontade de Deus é que vivifica. A vontade de Deus é que esclarece. A vontade de Deus é que direciona. A vontade de Deus é que ampara. A vontade de Deus é que fortalece. A vontade de Deus é que nos mostra como viver no meio deste mundo. É a vontade de Deus inabalável. Porque a vontade de Deus e o reino de Deus é a mesma coisa. Estão conectados. Então, encerrando, eu quero te ensinar a fazer algumas perguntas que te ajudam a conhecer a vontade de Deus. Você quer anotar aí no seu smartphone? Você quer anotar aí no seu papelinho? Anote aí. Veja, antes de tomar qualquer decisão, pergunte o quê? Pergunte o quê? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Pergunte, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Não tome uma decisão sem antes você saber o que ela diz sobre esse assunto. Mas, pastor, eu estou tratando de uma venda de um imóvel. Como que Deus está mostrando na Bíblia que é para vender ou não é? Existe resposta. Não está escrito venda ou não venda o seu apartamento para esse ou para aquela pessoa. Mas está dizendo assim, seja prudente. Busque primeiro o reino, não ame o dinheiro, tudo que tem a ver com o que você está vivendo. Caso ou não caso com essa pessoa, a Bíblia te fala. A Bíblia te fala. Obedeça aos seus pais, honre os seus pais, preste atenção nas autoridades, nos líderes, ouçam o que eles têm a dizer para você. Opa, não, eu vou casar com esse e não quero nem saber. Casa para você ver. Vai chorar o resto da sua vida. Sim ou não, irmãos? Porque a gente erra, porque não faz as perguntas que Deus quer que a gente faça. Porque estamos cheios de trevas. Porque se tem algo que nos faz errar, é trevas. Por isso, o salmista teve uma revelação. Lâmpada para os meus caminhos.
lâmpada, luz. Sem ver Cristo, o Espírito revelou a ele. Que coisa preciosa. Hebreus 13, 20 e 21, depois dessa pergunta você vai olhar aí. Então a primeira pergunta é, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Procure. Se você está com dificuldade, nos procure. Procure seus líderes, procure os pastores. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Hebreus 13, 20 e 21. Veja o que está dizendo lá. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem. Para quê? Para fazerem a vontade dele. E opera em nós o que lhe é agradável, não o que te é agradável, meu irmão, o que é agradável a Deus. Mediante quem? Jesus Cristo. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Segunda pergunta, anote aí. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte: isto é um empecilho para crescer na fé? Esta atitude que vou tomar vai me prejudicar a crescer na minha fé? Isto é um empecilho para crescer na fé? Você tem que perguntar. Porque muitos naufragaram na fé porque pararam de vir nas reuniões. Porque estão trabalhando. Sim. Naufragaram na fé. Ganhar dinheiro, perder a fé. Que absurdo. Eu não consigo entender um negócio desse. Um dos melhores conselhos que você pode ouvir quando você está procurando um trabalho é: vai atrapalhar eu crescer na fé? Que se te tira da congregação, não é a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, é o quê? Trevas. Não tem nada a ver com o reino do Filho amado. Que coisa forte isso, irmãos. Vi pessoas totalmente descambando, porque deixaram a congregação dos santos. Deixaram a oração corporativa. Deixaram o congregar. Deixaram a simplicidade. Não tenho tempo. Não, você tem tempo para tudo que você considera importante. Então, a segunda pergunta é essa. Isso é um empecilho para crescer na fé? Vamos aí, Hebreus 12, 1 e 2. Coloque aí, onde você está anotando. Hebreus 12, 1 e 2. Veja, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e você vai ver as testemunhas em Hebreus 11, livremo-nos de tudo o quê? Tudo o quê? Tudo o quê, meus irmãos? Que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve. Porque o que nos atrapalha e esse pecado que nos envolve, nos impede que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Porque se isso é um empecilho, eu vou tirar os olhos de Cristo, vou tirar os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da fé. E se eu tiro os olhos do autor e consumador da fé, eu naufrago na fé, eu desvio da fé, eu perco a fé, por conta do empecilho, por conta do que atrapalha. Irmão, se essa palavra não fizer a direção na sua vida, nada mais te traz. Se essa palavra não está te abrindo os olhos para algumas coisas, nada mais te traz. Estão compreendendo? Porque estamos sendo cada dia mais explícitos aqui de cima. Estamos querendo ver cada dia mais sua vida rendendo. Queremos ver cada dia mais nós como pastores que você está correndo. Não desmaiado no chão, que você esteja correndo. Essa é a nossa oração como pastores, como liderança, que toda a família Reviver esteja correndo. Correndo. Amém? Terceira pergunta. Isto é questionável? Antes de tomar qualquer decisão de fazer, pergunte, isso é questionável? Romanos capítulo 14, de 13 a 23. Um texto extenso, mas quero ler com vocês. 14, de 13 a 23. Romanos 14, de 13 a 23. Veja isso aí. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito
de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção, apóstolo Paulo falando, de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come ou que você bebe, vamos colocar aí, ou que você faz, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, das suas ações ou da sua bebida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês se torna objeto de maledicência. Pois o reino de Deus, veja, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Repete comigo, edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, e acrescento, por causa da bebida, e acrescento, por causa das suas ações. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa, ou beber qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa que faça um irmão tropeçar. É melhor não comer, não fazer, não beber carne, vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, ou seja, que coisa? Se como ou não como, se bebo ou não bebo, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida se está fazendo alguma coisa errado, se está fazendo alguma coisa questionável, isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você está fazendo algo questionável, olha, você é condenado por isso que está fazendo. Porque você não está fazendo por fé. E tudo que você não faz que provém da fé é pecado. Você está fazendo alguma coisa que é questionável? Está escandalizando seu irmão? Está trazendo problema para a congregação? Isso é pecado. Ah, mas eu faço o que eu quiser. Não. Você está num reino onde tem um rei. Você não faz o que você quer, você faz o que o rei quer. Simplifica assim? Ah, ninguém manda na minha vida. Você está no reino? Sim, Cristo manda. Por isso, não precisa ter divisões entre nós. Porque se Cristo é o rei, vamos ouvir o que o rei está mandando que a gente faça. E medite nesse texto, Romanos 14, 13 a 23. Então, essa pergunta, isso é questionável? Outra pergunta, essa é muito fácil. Jesus Cristo agiria do mesmo modo que eu estou agindo? Essa é uma pergunta, antes de você tomar qualquer decisão, que seja simples, você tem que perguntar, Jesus Cristo agiria desse modo? Você anote aí, nós não vamos ler, mas você anote aí 1 Pedro de 11 a 16. Jesus Cristo agiria do mesmo modo? 1 Pedro 11 a 16. E depois versículo 21 de 1 Pedro mesmo. Capítulo... Esqueci aqui. Só um momento. 2 Pedro. 1 Pedro 1:11. Vou ver aqui. Isso, 2. 1 Pedro 2. Outra pergunta, e vamos finalizando com essa. Eu posso testemunhar da minha fé e de Cristo quando estiver fazendo isto? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Posso testemunhar da minha fé e de Cristo enquanto estiver fazendo isto, ou aquilo outro? Se você pode testemunhar, que bom. Se você não pode testemunhar, se ninguém pode descobrir que o que você está fazendo é errado, que se ninguém pode, olha, isso aí é trevas. Porque você não pode testemunhar da fé
não pode testemunhar de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala que quando a gente trabalha para o nosso empregador, para o nosso patrão, não estamos trabalhando porque o patrão está vendo, estamos trabalhando porque estamos fazendo algo como para o Senhor. E que essa mentalidade de que quando o gato sai, os ratos fazem a festa, que seja nulo nos filhos do reino. Amém? Porque temos que trabalhar muito mais do que aqueles que não são filhos do reino. E produzir ainda muito mais do que aqueles que não são filhos do reino. Então, amados, aí você anote aí 1 Pedro 3, 15 a 16, a respeito dessa última pergunta. Temos algumas outras perguntas, mas quis sintetizar com essas apenas 5 perguntas, porque isso abrange muito. 1 Pedro 3, 15 e 16 vai te dar base bíblica para você entender que o testemunho da sua fé de Cristo tem que ser feito em qualquer ambiente. E agora eu quero que a gente termine, eu quero que você fique de pé e abra Isaías 55, 8. Isaías 55, 8. Veja por que precisamos nos render à vontade de Deus. Isaías 55, 8 vai dizer assim: o profeta está liberando uma palavra que vinha de Deus, porque Deus estava falando ao povo de Israel, que estava desobediente, cheio de trevas, estava dizendo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Repete comigo assim: quando estou rendido na vontade de Deus, estou protegido. Por isso, irmãos, Ele sabe, Ele entende, Ele conhece, porque Ele está mais alto. Ele conhece mais, Ele sabe mais, por isso Ele é Deus, e por isso nós somos os servos dEle, e queremos ver que nossa vida vá se rendendo cada dia mais. E o apóstolo João, experimentando isso em sua vida, ele fala lá em 1 João 2,17, que o mundo passa, e no mundo está as trevas, o mundo passa, e a concupiscência dos olhos passa, a concupiscência da carne passa, ou seja, os desejos desse mundo, a soberba da vida passa, e o apóstolo João começa a dizer: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus, irmãos, é que possamos experimentar o que é inabalável. Amém? Abraça a pessoa que está do seu lado, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, tão simples, Senhor, mas tão poderosa, que nos orienta. Quero te agradecer por cada irmão, cada irmã que está aqui, cada pessoa que tem vindo, cada pessoa que tem permanecido, Senhor, desejando te agradar. Quero te pedir que a cada dia mais nossos olhos se abram, nosso entendimento seja renovado, para compreendermos, Senhor, o que o Senhor já tem nos dado, aonde o Senhor já tem nos colocado, para que possamos desfrutar, usufruir de todo este poder, de toda esta glória, de todo o inabalável. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão, cada irmã aqui nesta casa. Espírito de Deus, tudo aquilo que está em confusão, tudo aquilo que está indefinido, tudo aquilo que está em desordem, tudo ainda onde tem trevas, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer luz, e que a tua vontade, Senhor, venha clarear em nome de Jesus, para que cada irmão e irmã da família Reviver saiba exatamente qual decisão tomar. E que possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, te agradar em todas as coisas. Individualmente como filhos, e corporamente como o Senhor, o corpo do Senhor nessa terra. Vivendo entre irmãos, vivendo como família, vivendo, Senhor, com o entendimento correto.
Eu te agradeço porque domingo após domingo, semana após semana, tua palavra tem sido tão palpável nesse lugar. Tua direção tem sido tão clara neste lugar. E queremos agarrar a tua direção. E queremos, ó Deus, como participantes desse reino da luz, usufruir dessa luz. Oh, que vai nos iluminando o caminho, Senhor. Oh, Pai, nós te amamos. E queremos ser filhos cada dia mais obedientes. Eu clamo que a cada dia mais os irmãos aqui estejam firmes na tua vontade. Que possam compreender a tua vontade. E possam expressar a tua vontade no falar, no agir, no pensar. E que cada casamento, cada família, cada indivíduo, Senhor, experimente este poder que o Senhor já nos concede por esse derramar do teu Espírito Santo. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Oh, louvado seja o teu nome. Te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Nós te agradecemos por essa boa palavra que sempre nos orienta. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Aleluia. Graças a Deus. Um grande abraço a você, meu querido, minha querida, e que você possa buscar compreender qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Um forte beijo no seu coração.